E aí, pessoal, nada de fazer trocadilho com a camisa do Flash. Eu não sou o homem mais rápido do mundo, então Bom, esse vídeo um vídeo que eu fiquei devendo para falar sobre como eu estudei os conteúdos. Eu ia falar só os conteúdos que eu tirei as maiores notas, mas eu vou falar de todos. E eu vou fazer o seguinte, eu vou falar a nota que eu tirei e vou falar como eu estudei. Bom, a princípio, todos os conteúdos eu estudei organizados uma pasta para cada conteúdo. Eu divido os meus estudos por frente. As pastas são essas. Eu, por exemplo, eu vou pegar. Na verdade, eu vou pegar de física porque eu joguei fora as anotações. Porque esse ano eu vou estudar por outro curso. Então, vai ter algumas coisas diferentes que eu vou fazer. Então, dentro de cada pasta dessa, vocês encontram isso. Aqui vocês veem, por exemplo, a parte de mecânica. Aí de mecânica tem tudo o que tem o conteúdo de mecânica. Então tá aqui, ó. Conteúdo que fica na folha 1, 2, 3, 4, assim sucessivamente. Só um exemplo de como eu faço, porque às vezes você pega um capítulo um pouco mais longo, como foi esse capítulo de cinemática escalar, e para não ter problema com esses conteúdos, eu acabo grampeando para que eu não perca as folhas tudo certinho. Então aqui é só os conteúdos de cinemática. Aí tá tudo certinho aqui. Aí beleza, ó. Aí fica aqui, ó, tá vendo? Tem uma divisória para mecânica e eu coloco tudo aqui. Só que essa é a pasta frente 3, física frente 3. Pra parte de cinemática, pra parte de mecânica e pra parte de ferramentas gerais. Tipo, você tem a análise dimensional, você tem também a notação científica, etc. E física moderna eu utilizo na frente 1. Então, pra mim é frente 1, da forma que eu organizei. E eu faço basicamente isso. Química. As matérias mais importantes eu divido em 3 frentes para o curso de medicina. Química eu divido em 3 frentes. Física eu divido em 3 frentes. Matemática em 3 frentes. Biologia em 3 frentes. E esses conteúdos divididos por frente, a frente acaba ficando melhor, porque eu vou pegar física. Você pega física, você tem a frente 1, que geralmente o pessoal coloca como mecânica e algumas outras coisas. Eu vou pegar o eixo principal. Aí você tem a frente 2, que o pessoal geralmente pega termologia, ótica, etc. E depois você tem a frente 3, que geralmente pegam a parte de eletricidade e outras coisas, mas beleza. Aí você dividindo por frente é uma coisa interessante porque você não fica parado no tempo. Por exemplo, vamos supor que você fale, eu vou estudar diferente, eu vou fechar cada livro e assim, eu vou seguir na ordem que tá. Então você teria que passar por toda a cinemática para depois passar por termologia, etc e tal. Só que é um pouco complicado vocês fazerem isso, até porque tem gente que presta vestibular no meio do ano. Então é interessante você chegar com uma vertente de conteúdos mais ou menos alinhada. Então é por isso que a divisão por frente acaba sendo um pouco mais vantajosa, porque você pega alguns eixos da física e começa eles desde o básico e vai avançando. Então esses eixos caminham meio que de mãos dadas assim, e você não corre o risco de ter só uma área que você está estudando e ir para a prova só sabendo mecânica, por exemplo. Não faz sentido. Então, assim, essa parte da organização é interessante, é a parte que a maioria dos cursinhos eles trabalham dessa forma, para meio que segmentar bastante o conteúdo para vocês terem bastante contato e ao mesmo tempo chegarem firmes em todos esses eixos. Eu faço isso para todas. Para geografia eu divido em 2 frentes. Aliás, eu dividi isso ano passado, né? Para história também 2 frentes. Frente 1 eu colocava história do Brasil, frente 2 eu colocava história geral, mas isso daí vai de cada um. Eu utilizava, ano passado, eu utilizei só as aulas do estúdio apenas e
os exercícios do estude, somente. Para algumas coisas, por exemplo, tinha alguns conteúdos, porque o estude ele não, pelo menos quando eu fiz, eu não sei como tá agora, ano passado, eles não tinham na base da plataforma deles questões escritas. Então, assim, eu teria muito trabalho para ir atrás. Então, para as questões escritas para química, física e biologia, eu acabava utilizando para algumas coisas as questões da coleção do ESAG. Eles disponibilizam a coleção do ESAG no ESAG Solidário. Só vocês entrarem lá, ESAG Solidário, eles disponibilizam o material do ano anterior para quem não tem condições de fazer cursinho. O interessante é que eles também disponibilizam provas, as provas que eles deram no cursinho. Então, assim, é muito legal porque vocês pegam essas provas e acabam imprimindo direitinho e meio que dá na sequência da coleção deles se vocês seguirem direitinho. E é um suporte a mais, assim, para quem não tem condições vale a pena. Eu vou começar com conteúdo de ciências humanas. Ciências humanas, eu acertei 36 questões, tirei a nota de 717,6 e para ciências humanas especificamente, o que eu fazia? Eu assistia às aulas do estúdio, sociologia, filosofia e geografia e história. Eu assistia o módulo, eu fechava o módulo, fazia os exercícios que eles colocam lá na plataforma, porque eu segui o roteiro deles mesmo, a organização deles. Então chegava os conteúdos de humanas, eu fazia esses conteúdos e os exercícios propostos. Quando fechava isso, eu pegava os exercícios que eles têm no banco de dados e resolvia todos os exercícios do módulo. Porque humanas, pelo menos na maioria, eu vou pegar filosofia e sociologia. São poucos exercícios, então dá para fechar tudo. Quando é geografia e história, o que eu fazia? História ainda dava para fechar a maioria deles, porque pelo menos ano passado tinha poucas questões. E para geografia, que era a que mais tinha questões, eu fazia no máximo mesmo, até umas 15 questões, assim, porque para mim já era meio que suficiente, porque eu tinha que me empenhar em outras coisas também. E era isso que eu fazia para humanas, assim, se eu for falar para vocês, eu lia isso, aquilo, eu vou estar mentindo. Eu até li um livro que é um pouco vinculado, que foi o Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. Esse livro abriu bastante a minha mente com relação aos conteúdos de humanas, com relação ao pensamento filosófico, ao contexto histórico, toda essa conexão entre as áreas de humanas, e até de outras áreas também. Esse livro abriu bastante a minha mente e me deixou muito crítico, assim, muito analítico com relação às coisas que acontecem na sociedade, com relação também como eu posso, a alienação, com relação, mas assim, foi um livro que fez eu refletir bastante as coisas que eu estava estudando, porque às vezes você estuda o conteúdo meio que pensando, caramba, eu tenho que ir bem na prova. Só que não é uma coisa muito interessante. Apesar da gente ter que fazer a prova, é muito mais interessante você estudar o conteúdo e tentar entender o porquê daquilo, tentar conectar, por exemplo, o contexto histórico com a escola sociológica que você está estudando. Você vê o contexto geográfico também, você vê quais são as filosofias que estavam em voga na época, vê o que estava acontecendo, o que estava acontecendo naquela sociedade, quais eram as linhas de pensamento dominantes. Então, assim, essa forma de estudar acabou me ajudando bastante. Eu recomendo bastante esse livro para vocês, é muito interessante. Eu também li outro livro mas foi meio que foi meio que uma forma de lazer mesmo. Eu li eu não sei se lembrei. Eu li o livro do Laurentino Gomes, 1808, 1822, 1889, porque ele tem uma forma interessante de abordar a história do Brasil. Óbvio,
não é tudo que você vai levar a sério, até porque você está estudando os conteúdos e você está vendo a passagem da linha do tempo, você está vendo que você vê realmente algumas coisas que não são muito relevantes para você. Como, sei lá, por exemplo, deixa eu ver. Tem uma parte no livro 1808 que ele fala de alguns hábitos do rei Dom João VI, que assim não são muito relevantes para você considerar caso você leia o livro para meio que lapidar algumas coisas de história e alinhar com o que você está estudando. É um livro que eu recomendo mais mesmo, para mais mesmo. É um livro que eu recomendo mais para você ler para assim, para se distrair, para passar o tempo, para se descontrair, mas não é um livro que falta conteúdo, é um livro que tem conteúdo, mas não é um livro tão direcionado para o vestibular, é um livro mais para você conhecer a história do país e ver algumas coisas interessantes assim que meio que instigam mais você a querer estudar história, é uma coisa bem legal. Para o conteúdo de linguagens, eu acertei 27 questões e a minha nota foi 635,6. Linguagens, eu cheguei a gravar um vídeo, eu acho que foi o primeiro vídeo do canal fazendo análise da prova. Eu falei que linguagens a nota seria valorizada porque a prova, ela, ao meu ver, foi a prova mais difícil do primeiro dia, foi mais difícil que humanas. Aliás, foi inclusive mais difícil do que a prova de linguagens do ano passado. Por que eu digo isso? Porque eu, assim, não querendo me gabar, nada disso, mas eu sou bom em linguagens, porque eu estudo bastante, eu leio bastante, e eu estava fazendo ano passado de 35 a 40 pontos na parte de linguagens. E quando eu corrigi a prova, tipo, eu fiquei muito espantado, assim, eu fiquei muito decepcionado. Eu falei, meu, 27 não foi nem 30. Ano passado eu acertei 30 questões de linguagens, como assim tirar menos de 30? Então, assim, eu fui pesquisar, tal, eu conversei com outras pessoas também que vão bem em linguagens, e realmente, assim, o pessoal foi mal pra caramba em linguagens, então eu imaginei que realmente foi uma prova muito difícil. A partir disso, a minha análise foi convergindo para isso, a partir da correção da minha prova, e conversando com outras pessoas também. E assim, realmente linguagens valorizou. O que eu achei que foi um diferencial no meu estudo na parte de linguagens, eu fiz a mesma coisa, tipo, eu peguei as divisórias tudo certinho, as pastas que eu utilizo, faço a divisão. Eu usei a plataforma do Estude também, eu assistia a aula e fazia os exercícios. E o que que acontece? Eu só esqueci de falar uma coisa de história, da parte de humanas. Eu pausava, e isso serve para linguagens também. E eu pausava, na verdade serve para tudo, então eu vou falar, que eu fiz isso em todas. Eu pausava o vídeo e fazia as anotações do quadro do professor, fazia as minhas anotações, guardava as anotações na pasta e prestava atenção 100%. Tudo bem, eu perdi um pouco de tempo com isso, mas a minha atenção era 100% no professor. Não tem essa de, vou acelerar o vídeo, vou fazer isso. Não, eu focava na aula, eu prestava atenção 100% total no que o professor estava falando, e meio que quando eu anotava, não anotava assim, vamos anotar aqui o quadro rapidinho tal. Não, eu anotava prestando atenção no que eu estava fazendo. Quando eu anotava, eu ia meio que mentalmente assim, recapitulando, isso daqui e tal. Roma, é isso daqui, tal, e vem um assunto aleatório. Mas assim, eu ia anotando e meio que fazendo algumas digressões na minha mente. Então, não era só uma anotação ingênua, era realmente uma anotação analítica, vendo o que eu estava anotando e refletindo o que eu estava anotando. Então depois, quando eu ia para a aula, tipo, eu ia muito assim, já focando, vendo o que o professor falava, complementando algumas coisas com que eu já aprendi ao longo do tempo. E é isso. Agora voltando para o que eu tinha fugido, a questão do diferencial em linguagens. Eu estudei a parte normal, assim, eu assistia a aula, eu fazia anotação, assistia a aula,
fazia os exercícios do banco de dados do Study, mas uma coisa que muita gente acaba esquecendo é que artes, história da arte, também faz parte do conteúdo de linguagens. Então vocês têm que estudar esse conteúdo porque faz muita diferença. E apesar de ter sido uma prova com bastante interpretação de texto, assim, é, e também tinha alguns conteúdos lá que o pessoal acabou chorando, tal, falando que essa questão é isso, aquilo, mas tinha conteúdo inserido ali, então tinha que ter estudado conteúdo de gramática. Mas assim, pegando a parte de artes, tinha muita imagem assim para você interpretar, muita coisa. Eu lembro que teve uma questão de uma obra marajoara, eu não lembro agora eu não sei se é arte pré-histórica, agora eu não vou lembrar. Mas eu sei que eu tinha estudado isso daí e eu matei na hora assim a questão de um artesanato lá, marajoara. Eu não vou lembrar, gente, eu não tem como. E assim, eu estudei dessa forma, eu estudei artes tudo, desde da arte pré-histórica até a contemporânea e até o pós-70 eu estudei então assim, valeu a pena, estudei o conteúdo de linguagens. Gramática é uma coisa mais complicada pra gente estudar, então gramática eu vou ser bem sincero, eu estudei, eu foquei mesmo em gramática em algumas coisas. Eu estudei as classes gramaticais, só que fazendo bastante questões assim. Aí depois eu fui meio que variando, tipo, eu peguei funções da linguagem, aí depois é por causa que algumas pessoas vê funções da linguagem em outro conteúdo, assim, redação, interpretação, e tal, mas no meu tava em gramática. Aí depois eu peguei variantes linguísticas. Então eu fui pegando coisas, eu não estudei a gramática inteira. Fui pegando coisas que realmente eram importantes para o Enem, porque, sendo bem sincero, eu ainda tenho dificuldade em gramática, porque gramática, gente, a nossa língua é muito difícil. Então, assim, se vocês verem que tá muito complicado estudar gramática, não perde muito tempo não, assim, vai vendo aquelas coisas que são bem importantes assim para a prova. Tem muitos sites que eles às vezes eles filtram isso, que você consegue meio que diagnosticar. E até quando você faz a prova, você percebe, tá caindo muita figura de linguagens, tá caindo muita função de linguagens, tá caindo muita linguagem conotativa, denotativa. Então, assim, você tem que ter esse faro. Falar, tá caindo muita variante linguística, então vocês têm que trabalhar isso. Agora eu vou falar. Eu acho que eu não esqueci nada de linguagens. Agora eu vou focar em outras áreas. Aí agora eu vou passar para o conteúdo do segundo dia. Para ciências da natureza eu tirei 667,6. Ciências da natureza, que foi de outra forma que eu estudei. Eu estudei sim o conteúdo do Study, tudo direitinho. Fiz algumas questões também do Study, do banco de dados deles. Mas como complemento, principalmente por causa da FUVEST e tudo, eu usei a coleção do ESAG como paralelo, assim. A coleção que eles disponibilizaram no site, no ESAG Solidário. Então eu pegava os PDFs da coleção, aí eu fazia os exercícios do estudo e depois ia para o PDF para pegar alguns exercícios específicos, porque tem sessões na coleção deles que são bem interessantes, que, por exemplo, para mim, que presto os vestibulares de São Paulo, então você tem Objetiva São Paulo, você tem Unesp, Unicamp, FUVEST, aí você vai lá e faz as questões direcionadas para o vestibular que você precisa. Só que tem uma seção para o Enem, você pega as questões do Enem também, e as questões mais importantes naquela ocasião, que eram as questões escritas, que foi justamente o que fez eu recorrer bastante à coleção do ESAG para essas partes, para ciências da natureza, que é importante demais assim para segunda fase para quem presta medicina. Então eu focava bastante, eu pegava, tinham discursivas normal e discursivas de São Paulo. O que eu fazia? Eu pegava as discursivas de São Paulo, essa era o principal, a priori era isso. Só que algumas sessões você não encontra
exercícios discursivos de São Paulo. Por exemplo, atomística, o conteúdo de modelos atômicos. Modelos atômicos, você, pelo menos em São Paulo, não tem um histórico de que tenha caído. Porém, contudo, entretanto, esse ano caiu na Unifesp os modelos atômicos, na segunda fase da Unifesp. E eu tinha feito o módulo de discursivas, não era discursiva de São Paulo, até porque eu acho que nem tinha questão, mas eu fiz a discursivas normal, do Brasil inteiro, assim, que eles pegam de vestibulares, e tinha as questões de modelos atômicos. Eu fiz realmente aquilo. Quando eu fiz a segunda fase da Unifesp, eu fiz dando risada essa questão, porque tava muito óbvio, assim. Aí valeu muito a pena ter utilizado nessa questão. Para ciência da natureza, mesmo esquema de aula, assistia a aula, aliás, eu pausava o vídeo, anotava todo o conteúdo de uma forma esquemática, tudo certinho, analisando o que eu estava anotando, não só anotando cruamente, e depois assistindo a aula e focando exatamente no que o professor falava. Só que em ciências da natureza, pelo contrário, às vezes, vamos pegar química, que o professor Igor do Estude, ele às vezes para algumas coisas, funções inorgânicas, ele meio que explicava o conteúdo, só que escrevendo, não assim, para algumas coisas, quando a aula era nesse sentido, eu preferia assistir a aula e ir anotando enquanto eu assistia a aula. Só a única exceção é para essa parte, quando tinha algum conteúdo desse estilo. E é isso. Matemática eu considero que foi o pulo do gato, porque eu já contava com a possibilidade que eu assim, quando você estuda matemática, você vê que é um negócio complicado. Então, assim, você corre um risco de, no dia da prova, até pelo fato do Enem ser uma prova muito apertada, você corre o risco de não ter tempo de fazer tudo. Aliás, você não tem tempo de fazer tudo, mas você corre um risco de perder mais questões do que você deveria. Então, assim, matemática, o que eu fiz? Eu estudei normal também, que nem o conteúdo de naturezas, pausava, anotava, consciente, aí eu assistia a aula e os exemplos que o professor dava eu pausava, resolvia. Isso daí eu tinha folha só de rascunho para resolver alguns exercícios que o professor dava enquanto ele estava em aula, que aí eu pausava o vídeo e resolvia. Então, assim, o diferencial em matemática, que apesar de eu ter feito poucas questões, não significa que eu não sou bom em matemática, porque realmente foi apertada a prova. Eu tive que correr bastante, porque eu perdi muito tempo em naturezas, mas eu já sabia que isso podia acontecer. Então, qual foi o meu preparo? Eu peguei... É uma coisa que, assim, alguns podem criticar isso e aquilo, mas eu acho que foi determinante para mim, para ter um olhar de diagnóstico melhor, assim, mais ágil na hora da prova. Eu peguei provas da ETEC primeiro e depois provas da FATEC, para focar bastante. Eu resolvi essas provas, mas não só para matemática, isso daí ajudou em outras áreas também, para melhorar a minha visão diagnóstica para questões fáceis, questões que eu não posso perder de forma alguma, para eu olhar e falar, é fácil, ponto. Não posso perder. Então eu peguei essas provas mesmo para aguçar o meu faro nessas questões. Então eu sabia que quando eu chegasse na prova eu poderia perder tempo com isso. Aliás, eu poderia perder tempo durante a prova, porque realmente ciência da natureza foi muito difícil a prova, e matemática também não foi fácil. Mas só que o que foi interessante? Antes de eu começar a prova, como eu já tinha esse faro, eu fui e marquei assim, direto, assim, eu marquei as questões que eu achava fáceis. A primeiro relance, assim, eu marquei e já fui sair resolvendo essas questões. Então, assim, eu tava meio que correndo contra o tempo. Aí depois, na primeira passada, eu peguei essas questões, resolvi o que eu podia. Aí eu ia meio que assim, meio que procurando questões. Aí depois fui para médias e difíceis, a maioria eu acabei chutando. Então, assim, eu acertei poucas questões, porém eu tive um lineamento de como que é o nome, caramba?
Ó, às vezes foge as palavras. Eu tive uma regularidade, eu tive. Então, eu tive uma noção de nivelamento. Olha que palavra inútil, nivelamento. Mas era a palavra que eu estava precisando. Eu tive uma noção de nivelamento das questões, então assim, eu já bati o olho e já sabia se aquela questão era fácil, média ou difícil. Tanto é que quando eu contei, algumas fáceis eu vou ser bem sincero, algumas fáceis eu acabei caindo em pegadinha, tal, coisa boba, ou não prestando atenção, então eu perdi algumas questões também. Mas quando eu calculei as questões que eu acertei com a análise dos professores, deu 11 questões fáceis, 3 questões médias, 2 questões difíceis. Tá vendo a coerência disso? Essa coerência que fez eu tirar 695 pontos em matemática, acertando 16 questões. E matemática foi isso, gente. Agora, partindo para a redação. Redação, eu vou ser bem sincero, eu tenho um modelo fixo do Enem na cabeça, porque eu treinei muito nos anos que eu presto vestibular, mas ano passado em específico foi o ano que eu menos fiz redação. Eu fiz redação, não vou falar, que vagabundo, não fez redação. Não, eu fiz redação, mas eu não direcionei tanto, assim, eu poderia ter feito mais, uma redação por semana, que nem a proposta do ESAG é essa, uma redação por semana, e é o que eu vou fazer. Mas ano passado, se eu fiz 8 redações no ano, foi muito. Então, assim, eu tenho o esquema da redação do Enem na cabeça fixo, porque eu aprendi a estrutura. Como eu treinei muito, eu tenho os argumentos chaves, tudo certinho, mas esse ano eu estou disposto a mudar um pouquinho a algumas coisas de como eu faço a redação para tirar uma nota maior. Então eu vou prestar muita atenção nas aulas de redação dos professores do ESAG e vou trabalhar muito. Além da redação deles, eu vou fazer a parte também para trabalhar aqueles apontamentos dos professores. Mas assim, o que eu posso dizer é que as redações do Estude, que eles corrigiram minha, eu tive umas notas bem altas, assim, eu tive uma variação de 800 para 880, ficou intercalando nessas médias. Então, assim, apesar de ter escrevido pouco, eu estava com a estrutura bem organizada e com os argumentos também, porque eu tenho um esqueleto de redação mental, que é o que eu utilizo com a estrutura do Enem, eu tenho os conectivos que eu mais trabalho, eu tenho a questão da conclusão, eu sempre termino de uma mesma... Eu sempre direciono a conclusão para uma proposta de intervenção embasada na parte de educação. Então, é uma estrutura bem repetitiva, assim, apesar de eu variar algumas coisas. Então, assim, eu acho que esse ano vai ser um ano bem interessante. Antes que eu me esqueça, eu tirei 820 na redação. Eu achei que daria mais, eu até esperava um pouco mais. 900 seria ótimo, assim, eu acho que seria justo. Mas 820 não é uma nota ruim. Só que para quem quer medicina a gente sabe, no mínimo 900. Então é isso, gente. Desculpem a demora no vídeo, eu acho que o vídeo ficou um pouco longo. Mas o que eu gostaria de dizer para vocês é que vocês, como sempre, é o meu discurso principal. Não fiquem se comparando. Foquem em vocês. Vocês são o cerne. Vocês precisam trabalhar o desenvolvimento de vocês gradualmente até vocês conseguirem atingir o patamar que vocês esperam. Vocês. Mas o que eu gostaria também de dizer é que é importante focar bastante porque, assim, pelas análises que eu estava vendo das pessoas que passam, e uma coisa que fez bastante falta, vocês têm que dar uma ênfase muito grande em matemática e redação. E naturezas também, porque tem um peso altíssimo para medicina. Então, eu diria para vocês darem um peso muito, muito grande em naturezas, redação e matemática, porque é isso que vai fazer vocês passar. Não tô falando para vocês deixar humanas e linguagens de lado, mas assim, elas
elas são interessantes? São, mas geralmente não tem um peso muito grande no vestibular. Então, foquem muito nessas 3 que eu informei, mas não esqueçam das principais. Porque na pior das hipóteses, eu vou ser bem sincero, se eu não tivesse estudado humanas e se eu não tivesse estudado linguagens, eu ainda acho que eu teria chegado muito próximo do que eu fiz. Então, assim, se vocês não forem estudar de uma forma muito aprofundada elas, eu diria para vocês pelo menos ver a aula de revisão e fazer exercício, porque é o que vai manter esse conteúdo fresco na mente de vocês. E dá uma ênfase muito grande nos 3 eixos principais: ciências da natureza, matemática e redação, porque é o que vai fazer vocês passar. Então, é só isso, gente. Qualquer dúvida pode mandar aí pra mim, qualquer sugestão de vídeo pode mandar. Espero que esse ano eu consiga passar. Eu vou focar muito para isso, até porque eu vou ser bem sincero, esse ano é meu último ano prestando, então eu investi tudo. Eu investi num cursinho de ponta, eu investi no meu tempo, na minha organização, e eu investi o meu último foco de energia. Então eu tenho muita convicção de que esse ano vai acontecer e eu vou focar bastante para isso acontecer. Eu já comentei no vídeo que eu tirei 707,16 de média e eu aumentei 67 pontos do ano passado para cá. Se eu fizesse o mesmo aumento de 67 pontos, eu já conseguiria passar. Mas a minha meta é 93 para passar de 800. Então, foco, gente, foco no vestibular que esse ano vai. E sucesso para vocês. Inscrevam-se no canal, tá? E divulguem para os amigos, tal, porque muita gente não tem acesso a essas informações e pode ser bem útil para vocês.